Milionário deixa sua esposa fiel por outra mulher, mas uma terrível descoberta muda tudo e o faz se arrepender. A manchete parecia gritar, pulsando como neon em uma noite escura, prometendo um escândalo suculento. Mas a verdade por trás dessas palavras era muito mais do que fofoca de tabloide. Era uma história de amor despedaçado, de promessas quebradas e de uma verdade tão afiada que poderia cortar o coração de qualquer um. No centro disso tudo estava Raul Alencar, 42 anos, um homem cuja vida parecia esculpida em ouro, mas cujas escolhas o levaram a um abismo que ele nunca imaginou. Era uma manhã abafada no Rio de Janeiro, o sol escaldante refletindo nas janelas espelhadas do arranha-céu, onde Raul reinava como um imperador moderno. Ele era o dono da Alencar Investimentos, uma empresa que transformava terrenos baldios em torres reluzentes, shoppings lotados e resorts de tirar o fôlego. Seu rosto, com traços firmes e olhos que pareciam enxergar além do horizonte, estampava capas de revistas de negócios. Mas quem realmente conhecia Raul era Vanessa, sua esposa de 32 anos, uma mulher cuja beleza serena e inteligência afiada conquistavam a todos. Vanessa não era apenas a esposa perfeita para os eventos de gala. Ela era a âncora de Raul, a pessoa que o fazia rir com tiradas inteligentes, que o desafiava em debates acalorados sobre política e que transformava suas noites em momentos de ternura com gestos tão simples quanto um cafuné, enquanto assistiam a um filme antigo. Naquela manhã, enquanto Vanessa organizava uma exposição de caridade na galeria de arte que fundara, Raul estava em sua cobertura, olhando a cidade do alto com um copo de uísque na mão, mesmo sendo cedo demais para isso. Ele não estava celebrando. Algo o corroía por dentro, uma inquietação que nem mesmo o sucesso podia apagar. Foi então que o telefone tocou. E do outro lado da linha veio a voz de Carmen, a mulher que, sem que Vanessa soubesse, já estava mudando tudo. Carmen era uma tempestade em forma de mulher. 10 anos mais jovem que Raul, ela tinha cabelos negros que caíam como uma cascata, olhos que pareciam guardar segredos e uma energia que fazia qualquer ambiente vibrar. Conheceram-se em um evento de negócios em São Paulo, onde Carmen trabalhava como consultora de marketing. O que começou com flertes sutis, um toque acidental no braço, um comentário provocador sobre o mercado, logo virou um incêndio. Raul, que sempre se orgulhara de sua disciplina, viu-se perdido nos jantares clandestinos, nas mensagens trocadas às escondidas, no magnetismo de Carmen que o fazia sentir vivo, de uma forma que ele não sentia há anos, Vanessa. Enquanto isso, continuava sua rotina, alheia ao furacão que se formava. Ela planejava o futuro do casal com o mesmo cuidado que dedicava às suas exposições. Sonhava com uma casa na serra, onde poderiam escapar da loucura da cidade e talvez, quem sabe, com o som de risadas infantis enchendo o quintal. Ela e Raul haviam tentado ter filhos por anos, enfrentando consultas intermináveis, exames invasivos e a dor de cada teste negativo. Vanessa carregava o peso dessa luta em silêncio, enquanto Raul, sempre tão prático, parecia tratar a infertilidade como um problema a ser resolvido, como se fosse um contrato mal redigido. Mas o que Vanessa não sabia, e o que Raul escondia com a habilidade de um mestre do disfarce, era que ele já havia recebido um diagnóstico devastador. Ele era estéril. Um veredicto frio entregue por um médico em uma sala asséptica que Raul guardou como um segredo sombrio, incapaz de confessar à mulher que amava. Naquela manhã, enquanto Vanessa recebia artistas na galeria, Raul tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não podia mais viver dividido. Carmen o pressionava, sua voz doce e insistente ecoando em sua mente. Raul, você merece mais. Merece viver sem fingir, sem carregar esse peso. Ele sabia que Vanessa era a mulher que o sustentava, mas Carmen era a promessa de um recomeço, de uma vida sem as amarras do fracasso que ele sentia ao olhar para o futuro vazio de herdeiros.
Então, ele respirou fundo, deixou o uísque intocado na mesa e pegou o telefone para marcar um jantar com Vanessa. Não seria um jantar qualquer. Seria o momento em que ele jogaria uma granada no coração do casamento que construíram juntos. O restaurante escolhido por Raul era um oásis de sofisticação no coração de Ipanema, com paredes de vidro que emolduravam o mar e lustres que refletiam a luz como estrelas capturadas. Vanessa chegou pontualmente, como sempre, usando um vestido azul que parecia abraçar sua silhueta com elegância, sem esforço. Seu sorriso, aquele que Raul um dia comparou a uma manhã de primavera, iluminou o ambiente quando ela o viu na mesa reservada. Mas havia algo nos olhos de Raul, uma sombra que ela não conseguiu decifrar, uma frieza que a fez hesitar por uma fração de segundo antes de se sentar. "Você está lindo", ela disse, tentando quebrar o gelo com um tom leve, quase brincalhão, enquanto ajustava a bolsa no encosto da cadeira. Raul apenas assentiu, o canto da boca se erguendo em um meio sorriso que não alcançava os olhos. O jantar começou com a habitual troca de gentilezas, comentários sobre o dia, o trânsito caótico do Rio, a nova exposição de Vanessa que estava sendo um sucesso. Mas havia uma tensão no ar, como o zumbido de eletricidade antes de uma tempestade. Raul mal tocava na comida, empurrando o risoto de frutos do mar com o garfo, enquanto Vanessa tentava manter a conversa viva, contando com entusiasmo sobre um jovem pintor que descobrira na favela do Vidigal. "Ele tem um jeito único de usar cores, Raul. É como se cada tela contasse uma história de luta, mas com esperança. Você precisa conhecer." Raul apenas murmurava respostas monossilábicas, o olhar perdido no horizonte escuro, além da janela. Então, veio o momento. Raul pigarreou, colocou o garfo sobre a mesa com um cuidado exagerado, como se estivesse alinhando suas palavras com a mesma precisão. "Vanessa", ele começou, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível, "precisamos conversar sobre nós." O coração de Vanessa deu um salto, mas ela manteve a compostura, inclinando a cabeça com um sorriso curioso, como se ele estivesse prestes a contar uma piada. "Nós? O que foi, Raul? Algum plano novo para nossa próxima viagem?" Ela tentou injetar humor, mas a expressão dele a fez engolir em seco. Não havia espaço para leveza naquela mesa. "Eu conheci outra pessoa", ele disse, as palavras saindo como pedras atiradas em um lago tranquilo, criando ondas que destruíam tudo ao redor. Vanessa sentiu o ar ser sugado de seus pulmões. O restaurante, com seu burburinho de conversas e tilintar de taças, pareceu desaparecer, deixando apenas o eco daquelas palavras. "O nome dela é Carmen", ele continuou, agora olhando para a toalha de linho, incapaz de sustentar o olhar dela. "E ela está grávida." Grávida. A palavra caiu como um raio, partindo Vanessa ao meio. Ela piscou, atordoada, tentando processar o impossível. Grávida? Como? Eles haviam tentado por anos, enfrentado a dor de cada fracasso, e agora outra mulher, uma estranha, carregava o que Vanessa sonhara por tanto tempo. A ironia era tão cruel que por um momento ela quase riu, um som curto e amargo que morreu em sua garganta. "Grávida?" Ela repetiu, a voz frágil, como se testasse a palavra para ver se doía menos ao dizê-la. Raul apenas assentiu, o rosto endurecido, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável, mas necessária. "Eu não queria que fosse assim", ele prosseguiu, agora com um tom que misturava culpa e justificativa. "Você é incrível, Vanessa. Sempre foi. Mas Carmen, ela me dá algo que eu não sabia que precisava. Um futuro, um legado." Ele hesitou, então acrescentou com uma crueldade que nem ele parecia perceber. "Um filho." Cada palavra era uma facada. Mas Vanessa não chorou. Não ali. Ela endireitou a postura, as mãos apertando o guardanapo no colo até os nós dos dedos ficarem brancos. "Um filho", ela repetiu agora com um tom que misturava incredulidade e desprezo. "E o que eu fui para você, Raul? Uma decoração? Uma peça que você exibe nas festas e descarta quando não serve mais?"
Raul abriu a boca para responder, mas as palavras lhe faltaram. Ele não estava preparado para a força contida na voz dela, para o fogo que começava a queimar em seus olhos. Vanessa levantou-se, um movimento tão súbito que a cadeira rangeu contra o chão. Você não me deve explicações, Raul, ela disse, a voz agora firme e cortante. Você fez sua escolha. Mas não espere que eu fique aqui aplaudindo enquanto você constrói sua nova família. Ela pegou a bolsa, jogou o guardanapo na mesa e caminhou para a saída, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. No caminho, uma lágrima solitária escapou, mas ela a enxugou rapidamente, como se recusasse a dar a Raul o direito de vê-la sofrer. Naquela noite, Vanessa dirigiu pelas ruas do Rio sem rumo, o som do mar ao longe, misturando-se ao tumulto em sua mente. Ela parou em uma praia deserta, desceu do carro e deixou os pés afundarem na areia fria. O céu estava estrelado, mas para ela era apenas um vazio imenso. Ela pensou em todos os momentos com Raul, as noites em que dançaram colados em festas, as manhãs preguiçosas enquanto Vanessa encarava o mar. Raul estava em um apartamento em Copacabana, onde Carmen o esperava com um sorriso triunfante. Você contou a ela? Perguntou Carmen, servindo uma taça de vinho para ele. Raul apenas assentiu, exausto, o peso da noite caindo sobre seus ombros. Carmen se aproximou, envolvendo-o em um abraço que era ao mesmo tempo sedutor e possessivo. Você fez a coisa certa, meu amor. Agora é só você, eu e nosso bebê. Raul sorriu, mas havia uma inquietação em seus olhos, uma dúvida que ele ainda não conseguia nomear. Ele queria acreditar em Carmen, na promessa de um futuro com um filho, mas algo na intensidade dela, na rapidez com que tudo acontecera, começava a acender uma faísca de desconfiança. Vanessa, por sua vez, voltou para casa naquela noite com uma resolução nascendo em seu peito. Ela não seria a vítima dessa história. Não permitiria que Raul e sua amante reescrevessem o roteiro de sua vida. Enquanto arrumava algumas roupas em uma mala, decidida a passar uns dias na casa de uma amiga, ela encontrou no fundo do armário uma pasta antiga com relatórios médicos. Curiosa, abriu-a e o que viu fez seu coração parar. Era o diagnóstico de Raul, datado de anos atrás. Azoospermia não obstrutiva. Esterilidade irreversível. Vanessa leu e releu aquelas palavras, o choque dando lugar a uma clareza fria e afiada. Raul era estéril. Então, como Carmen poderia estar grávida dele? A verdade bateu com força. Ou Carmen estava mentindo, ou havia algo muito mais sombrio em jogo. E Vanessa, pela primeira vez, sentiu que o jogo ainda não havia acabado. Vanessa acordou na casa de sua amiga Clara, com o sol filtrando pelas cortinas leves, mas a luz não trouxe alívio. A descoberta da noite anterior pesava como uma âncora em seu peito. O relatório médico, com suas palavras técnicas e frias, dançava em sua mente. A zoospermia não obstrutiva. Esterilidade irreversível. Raul, o homem com quem ela dividira uma década de sonhos, era estéril. E ainda assim, ele acreditava que Carmen, sua amante, carregava seu filho. A traição de Raul já era uma ferida aberta, mas a possibilidade de que Carmen estivesse manipulando a situação adicionava uma camada de raiva que Vanessa nunca sentira antes. Ela não era mais apenas a esposa traída. Era uma mulher com uma verdade nas mãos, uma verdade que poderia mudar tudo. Clara, uma psicóloga com um jeito caloroso e um humor afiado. Percebeu o peso nos ombros de Vanessa assim que ela desceu para o café da manhã. Você parece que enfrentou um furacão, amiga, disse Clara, colocando uma xícara de café fumegante na frente dela. Vanessa esboçou um sorriso fraco, mas seus olhos estavam distantes, fixos em algum ponto além da mesa. Não é um furacão, Clara. É uma traição e um quebra-cabeça que não faz sentido. Ela hesitou, mas a necessidade de desabafar era maior que o orgulho. Contou tudo: o jantar devastador, a confissão de Raul, a gravidez de Carmen e, por fim, o relatório médico que desmascarava a farsa. Clara ouviu em silêncio, os olhos arregalados, a colher de açúcar parada no ar.
Quando Vanessa terminou, Clara soltou um assobio baixo. Nossa, isso é roteiro de novela mexicana, mas com esteroides. Então, deixa eu ver se entendi. Raul acha que vai ser papai, mas ele é estéril, e essa Carmen... O que ela ganha com isso? Dinheiro? Status? Vanessa balançou a cabeça, a mente trabalhando rápido. Não sei, Clara, mas Carmen não parece ser do tipo que se contenta com pouco. Ela é calculista. Conheci ela uma vez num evento da empresa. Ela tem um jeito magnético, mas frio, como se cada palavra fosse uma jogada de xadrez. Enquanto tomava o café, Vanessa começou a montar o quebra-cabeça. Carmen sabia do desejo de Raul por um herdeiro. Ele nunca escondera isso. Nos círculos de negócios, todos conheciam a pressão de Dona Lúcia, a mãe de Raul, uma mulher que tratava a continuidade do sobrenome Alencar como uma missão divina. Carmen, com sua astúcia, devia ter percebido que Raul era vulnerável, que sua vaidade o tornava cego. Mas como ela sabia que Raul não questionaria a gravidez? E quem era o verdadeiro pai? Essas perguntas giravam na cabeça de Vanessa como um carrossel fora de controle. Decidida a não se afogar na dor, Vanessa passou o dia com Clara, que a levou para um almoço descontraído em um bistrô na Lagoa. Entre garfadas de salada e risadas forçadas, Clara tentou animá-la com histórias de seus pacientes mais excêntricos. Te juro, Vanessa, teve um cara que achava que era perseguido pelo espírito do próprio cachorro. Ele trazia biscoitos para consulta para acalmar o bicho. Vanessa riu, um som genuíno que a surpreendeu. Por um momento, a leveza voltou, como se a vida pudesse ser mais do que o peso do que Raul fizera. Mas no fundo ela sabia que precisava agir. A verdade que segurava era uma arma, e ela precisava decidir como usá-la. Naquela tarde, enquanto caminhavam pela orla, Vanessa tomou uma decisão. Ela não confrontaria Raul diretamente. Ainda não. Primeiro precisava entender Carmen. Quem era essa mulher que entrara em sua vida como um furacão? Vanessa pegou o celular e começou a pesquisar. Não foi difícil encontrar o perfil de Carmen nas redes sociais. Fotos em eventos de gala, sorrisos perfeitos, legendas cheias de frases motivacionais sobre viver o momento e conquistar o impossível. Mas havia algo nas entrelinhas, um padrão. Carmen sempre aparecia ao lado de homens poderosos, nunca por muito tempo. Um comentário aqui, uma fofoca ali, e Vanessa começou a montar o retrato de uma mulher que usava sua beleza e carisma como ferramentas de ascensão. De volta à casa de Clara, Vanessa sentou-se com um caderno e começou a traçar um plano. Ela não era detetive, mas tinha algo que Carmen nunca teria: a verdade. Ligou para um velho amigo, Marcelo, um advogado que conhecia os bastidores do mundo corporativo carioca. Marcelo, preciso de um favor. Você já ouviu falar de uma tal de Carmen, consultora de marketing? Trabalha com gente grande, tipo o Raul. Marcelo, sempre direto, respondeu com um tom que misturava curiosidade e cautela. Carmen Albuquerque? Conheço sim. Moça esperta, mas com fama de, digamos, estrategista. Por que a pergunta? Vanessa hesitou, mas decidiu ser vaga. Só curiosidade. Ela apareceu em um evento da galeria. Pode me mandar o que souber sobre ela? Enquanto esperava a resposta de Marcelo, Vanessa voltou à galeria naquela noite para buscar alguns documentos. O espaço, com suas paredes brancas e obras de arte vibrantes, sempre fora seu refúgio. Mas agora, cada quadro parecia sussurrar memórias de Raul, às vezes em que ele aparecera de surpresa com um café, ou quando dançaram sozinhos no meio da galeria, rindo como adolescentes. Ela balançou a cabeça, afastando as lembranças. Não havia espaço para nostalgia. Ao abrir a gaveta de sua mesa, encontrou uma foto antiga. Ela e Raul em Paraty, abraçados em um barco, o vento bagunçando seus cabelos. Por um segundo seu coração apertou. Como você pôde, Raul? Murmurou para si mesma, antes de guardar a foto e fechar a gaveta com força. Naquela noite, enquanto Vanessa organizava suas anotações, Marcelo enviou uma mensagem. Carmen tem um histórico interessante. Trabalhou com um empresário em São Paulo que sumiu do mapa depois de um romance com ela.
Rumores de que ele perdeu muito dinheiro. Cuidado, Vanessa. Ela joga pesado. O coração de Vanessa disparou. Não era só uma traição. Carmen era uma predadora. E Raul, com todo o seu poder, era apenas mais uma presa. Mas o que Carmen não sabia era que Vanessa não era o tipo de mulher que se contentava em ser espectadora da própria ruína. A chama da suspeita agora era um incêndio e Vanessa estava pronta para jogar lenha. Vanessa passou os dias seguintes em um estado de alerta constante, como um detetive improvisado em sua própria vida. Em mensagem de Marcelo havia acendido uma faísca de determinação, mas também um medo gélido. Carmen não era apenas uma amante ambiciosa, mas alguém que manipulava homens poderosos como peças em um tabuleiro. Vanessa sabia que precisava ser cuidadosa, mas a raiva que queimava em seu peito a impulsionava. Ela não queria apenas expor Carmen. Queria entender o porquê. Queria desmontar o castelo de mentiras que aquela mulher construíra. E, acima de tudo, queria que Raul enfrentasse a verdade que ele mesmo havia escondido dela por tanto tempo. Na galeria, Vanessa tentava manter a rotina, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Entre reuniões com artistas e ajustes na iluminação das exposições, ela começou a cavar mais fundo. Contratou um investigador particular, um homem chamado Sérgio, recomendado por Marcelo. Sérgio era um tipo discreto, com olhos que pareciam enxergar através das pessoas e um jeito de falar que misturava cinismo e eficiência. Você quer saber quem é Carmen Albuquerque? Eu te trago a vida dela em uma bandeja, mas não espere um conto de fadas, ele disse com um meio sorriso durante o primeiro encontro em um café escondido no Leblon. Vanessa entregou a ele tudo o que sabia. O nome de Carmen, o caso com Raul, os rumores sobre o empresário de São Paulo. E tem mais uma coisa, ela acrescentou, hesitando antes de revelar o trunfo. Raul é estéril. Ele não pode ser o pai do filho que Carmen diz estar esperando. Sérgio ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. E isso muda o jogo. Se ela está grávida, ou é uma mentira descarada, ou ela tem outro parceiro na jogada. Vou cavar fundo, Vanessa. Mas prepare-se. Às vezes a verdade é mais suja do que a gente imagina. Ele saiu do café com um caderno cheio de anotações, deixando Vanessa com uma mistura de esperança e ansiedade. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas não havia mais volta. A traição de Raul e a manipulação de Carmen haviam transformado sua dor em uma missão. Enquanto isso, Raul vivia em uma bolha de ilusão. Ele e Carmen haviam se mudado temporariamente para um apartamento de luxo em Copacabana, um lugar com vista para o mar e móveis que pareciam gritar riqueza. Carmen era incansável em sua campanha para manter Raul enfeitiçado. Ela o enchia de atenções, planejava jantares românticos e falava incessantemente sobre o bebê, descrevendo cada detalhe do futuro que teriam juntos. Você já pensou no nome, amor? Eu estava pensando em Miguel, se for menino. Forte como você. Ela dizia com um brilho nos olhos que Raul confundia com amor, mas que na verdade era estratégia. Ele sorria, encantado, mas a inquietação que sentira naquela noite no restaurante não desaparecia. Havia momentos em que ele olhava para Carmen e se perguntava, por que tão rápido? Por que ela parecia tão segura de tudo? Uma noite, enquanto Carmen dormia, Raul pegou o celular dela, movido por uma curiosidade que ele não queria admitir. Ele não sabia o que procurava, mas algo o incomodava. As mensagens eram um mar de conversas inofensivas, mas uma delas chamou sua atenção. Um número desconhecido, com mensagens curtas e vagas como "tudo certo por aí" e "preciso de mais tempo". Raul franziu o senho, o coração acelerando. Quem era esse contato sem nome? Ele hesitou, mas o ciúme e a dúvida falaram mais alto. Enviou uma mensagem rápida. Quem é você? A resposta veio minutos depois, um simples: erro seu, amigo. Não se mete. Raul sentiu um frio na espinha, mas antes que pudesse investigar mais, Carmen acordou.
e ele rapidamente bloqueou o celular, fingindo estar apenas checando e-mails. Enquanto Raul lidava com suas dúvidas, Vanessa recebia as primeiras informações de Sérgio. Ele enviou um relatório preliminar que confirmava suas suspeitas. Carmen tinha um histórico de relacionamentos com homens ricos, todos terminando em circunstâncias misteriosas. O empresário de São Paulo, mencionado por Marcelo, havia transferido grandes quantias para contas ligadas a Carmen antes de desaparecer. Havia rumores de que ele estava falido, vivendo no interior, longe dos holofotes. Outra pista intrigante. Carmen frequentava clínicas de fertilidade, mas não como paciente. Sérgio descobrira que ela tinha contatos em uma clínica particular no Rio, onde trabalhava um médico conhecido por facilitar resultados de exames. Não tenho provas concretas ainda, escreveu Sérgio, mas aposto que ela manipulou algum exame para convencer seu marido de que o filho é dele. Vanessa leu o relatório com o coração na garganta. Cada linha era uma confirmação de que Carmen era uma jogadora habilidosa, mas também um lembrete de que Raul, com toda a sua inteligência, havia caído na armadilha. Por um momento, ela sentiu pena dele, mas a raiva voltou com força. Ele escolhera Carmen, jogara fora o amor deles por uma ilusão. Vanessa decidiu que era hora de agir. Ela não confrontaria Raul diretamente. Isso seria muito fácil para ele. Em vez disso, plantaria uma semente de dúvida, algo que o forçasse a questionar Carmen por conta própria. Naquela noite, Vanessa foi a um evento de networking no qual sabia que Raul estaria presente. Vestiu um vestido vermelho, que a fazia parecer uma chama viva, não por vaidade, mas para mostrar que não estava destruída. Quando entrou no salão, sentiu os olhares, incluindo o de Raul, que estava ao lado de Carmen. Por um instante, seus olhos se encontraram, e Vanessa viu a culpa e o desconforto no rosto dele. Carmen, por outro lado, sorriu com uma confiança que beirava a arrogância, o braço possessivamente ligado ao de Raul. Vanessa se aproximou, com um sorriso educado, e disse com uma voz doce que escondia uma faca: "Parabéns pelo bebê. Raul, espero que você tenha certeza de que é seu." A frase foi dita com leveza, como um comentário casual, mas o impacto foi imediato. Raul empalideceu, e Carmen apertou o braço dele com mais força, o sorriso vacilando por uma fração de segundo. Vanessa virou as costas e se afastou, o coração batendo forte. Ela sabia que havia acendido um fósforo em um barril de pólvora. Raul, com sua paranoia crescente, não deixaria aquela frase passar despercebida. E Carmen, com seus segredos, agora tinha um problema maior do que imaginava. Vanessa voltou para casa com uma sensação estranha de poder, mas também de tristeza. Ela não queria destruir Raul, ou pelo menos não era só isso. Queria que ele visse o que jogara fora, que sentisse o peso de suas escolhas. Mas, acima de tudo, queria que a verdade viesse à tona, não importa o quão dolorosa fosse. Enquanto isso, no apartamento em Copacabana, Raul não conseguia dormir. As palavras de Vanessa ecoavam em sua mente, misturando-se com a mensagem misteriosa no celular de Carmen. Ele olhou para ela, dormindo ao seu lado, e pela primeira vez se perguntou: "Quem é você, Carmen? E o que você realmente quer comigo?" As palavras de Vanessa no evento de networking ecoavam na mente de Raul como um alarme que ele não conseguia desligar. "Espero que você tenha certeza de que é seu." A frase dita com tanta calma, tão veneno disfarçado de açúcar, havia plantado uma semente de dúvida que crescia a cada hora. Raul tentava se convencer de que era apenas o ciúme de Vanessa falando, uma tentativa dela de feri-lo. Mas a mensagem misteriosa no celular de Carmen, combinada com aquele comentário, o deixava inquieto. Ele começou a observar Carmen com outros olhos, notando pequenos detalhes que antes ignorava. O jeito como ela desviava o olhar quando ele perguntava sobre o médico que a acompanhava, ou como ela mudava de assunto rapidamente quando o tema da gravidez surgia em detalhes. Enquanto isso, Vanessa avançava em sua cruzada particular. O relatório de Sérgio, o investigador,
chegava em pedaços, cada um mais revelador que o outro. Ele descobrira que Carmen havia visitado a clínica de fertilidade mencionada várias vezes nos últimos meses, mas não como paciente registrada. Sérgio conseguiu acesso a registros de pagamentos que mostravam transferências dela para um médico chamado Dr. Fábio, um homem com uma reputação duvidosa no meio médico, conhecido por flexibilizar resultados de exames para clientes dispostos a pagar. Ainda não temos a prova final, Sérgio escreveu em um e-mail, mas estou a um passo de confirmar que ela falsificou o teste de paternidade. E tem mais, encontrei um nome ligado a ela, um cara chamado Diego, ex-namorado. Ele é um corretor de imóveis de São Paulo, sumiu da cidade há uns meses. Coincidência? Duvido. Vanessa leu o e-mail no silêncio da galeria, o coração disparado. Diego. O nome não lhe era estranho. Ela lembrava vagamente de Raul mencioná-lo uma vez, como um corretor que trabalhava em um projeto conjunto com a Alencar Investimentos. Seria ele o verdadeiro pai ou apenas mais uma peça no jogo de Carmen? Vanessa decidiu que precisava de mais informações antes de fazer seu próximo movimento. Ela pediu a Sérgio que seguisse a pista de Diego e investigasse qualquer conexão com Carmen. Se ela está mentindo, quero provas concretas. Não quero margem para dúvidas, disse ao telefone, a voz firme, mas com um tremor de ansiedade que ela tentava esconder. Enquanto isso, a vida de Raul com Carmen começava a mostrar rachaduras. Ele tentava manter a fachada de felicidade, mas a dúvida o corroía. Uma noite, durante um jantar que Carmen preparara com esmero, velas, música suave, uma mesa impecável, Raul não resistiu. Carmen, me diz uma coisa, ele começou segurando a taça de vinho com força demais. Você já fez o teste de paternidade? Só para garantir, sabe? Para termos certeza. O sorriso de Carmen congelou por um instante, mas ela rapidamente se recompôs, rindo como se ele tivesse feito uma piada. Nossa, Raul, que paranoia. Claro que o bebê é seu. Você acha que eu ia te enganar? Ela se levantou, caminhou até ele e o beijou. Um beijo longo e calculado, que por um momento dissipou as dúvidas dele. Mas só por um momento. No dia seguinte, Raul tomou uma decisão impulsiva. Ele marcou uma consulta com um médico particular, um especialista em fertilidade, que não tinha nenhuma conexão com Carmen. Ele não contou a ela. Era a primeira vez que escondia algo dela, e a ironia disso não lhe passou despercebida. Na consulta, o médico, um homem de meia idade com óculos de armação fina, confirmou o que Raul já sabia, mas nunca quisera aceitar. Senhor Alencar, seus exames são claros. A zoospermia não obstrutiva. Não há chance de você ser pai biológico sem intervenção médica como um doador de esperma. Raul sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele saiu do consultório atordoado, o peso da verdade esmagando-o. Carmen estava mentindo. Mas por quê e como? Enquanto Raul enfrentava sua própria tempestade, Vanessa recebia uma ligação de Sérgio, que mudou tudo. Encontrei o Diego, ele disse, a voz carregada de urgência. Ele está morando em uma cidadezinha no interior de São Paulo, tentando se manter fora do radar. Consegui falar com ele. Ele confirmou que teve um caso com Carmen há alguns meses, mas terminou quando ela começou a pressioná-lo por dinheiro. Disse que ela ficou grávida, mas ele não quis assumir, porque não tinha certeza se o filho era dele. Parece que Carmen tem um padrão. Ela usa homens como degraus, e você, ou melhor, Raul, é o próximo. Vanessa sentiu uma onda de adrenalina misturada com náusea. A história de Diego era a peça que faltava. Carmen não apenas mentira sobre a paternidade, mas planejara tudo, usando a obsessão de Raul por um herdeiro para prendê-lo. Vanessa pensou em confrontar Carmen diretamente, mas sabia que isso seria arriscado. Em vez disso, decidiu usar a verdade como uma arma cirúrgica. Ela preparou um envelope com cópias do relatório médico de Raul e uma nota simples, escrita à mão. Antes de planejar o futuro, Raul, pergunte a Carmen sobre Diego. Ela contratou um mensageiro para entregar o envelope diretamente nas mãos de Raul, no escritório da Alencar Investimentos. Quando Raul abriu o envelope, no silêncio de sua sala envidraçada,
O mundo pareceu desabar. Ele leu a nota, viu os relatórios, e a verdade o atingiu como um soco. Diego. Ele conhecia o nome, lembrava do corretor que sumira depois de um projeto mal sucedido. As peças começaram a se encaixar, e a raiva cresceu, misturada com uma humilhação profunda. Ele havia abandonado Vanessa, a mulher que o amara de verdade, por uma mentira. E não qualquer mentira, uma armadilha tão bem planejada que ele, o grande Raul Alencar, caíra como um amador. Naquela noite, Raul confrontou Carmen. A cena foi explosiva. Ele jogou o envelope na mesa do apartamento, os papéis se espalhando como folhas ao vento. "Quem é Diego, Carmen? E não minta para mim!" gritou, a voz tremendo de fúria. Carmen tentou manter a compostura, mas seus olhos a traíram, revelando o pânico. "Raul, isso é ridículo!" "É Vanessa tentando nos separar, não vê? Ela está com ciúmes." Mas Raul não estava mais cego. Ele exigiu que ela fizesse um teste de paternidade, e quando ela hesitou, ele soube. A discussão terminou com Carmen chorando, prometendo explicações, mas Raul já não ouvia. Ele saiu do apartamento, deixando-a sozinha, e dirigiu até a galeria de Vanessa, movido por uma necessidade desesperada de redenção. Mas Vanessa não estava lá. Ela havia saído para encontrar Clara, tentando manter a sanidade enquanto aguardava o impacto de sua jogada. Raul, parado na frente da galeria escura, sentiu o peso de suas escolhas. Ele havia perdido tudo: o amor de Vanessa, sua confiança, sua dignidade. E agora enfrentava a possibilidade de que Carmen, a mulher por quem jogara tudo fora, era uma farsa. Enquanto isso, Vanessa, em um bar com Clara, brindava com uma caipirinha, tentando convencer a si mesma de que a vingança era doce. Mas no fundo, ela sabia que a verdade, quando finalmente explodisse, não traria alívio, apenas mais dor. O céu do Rio de Janeiro estava pesado, com nuvens escuras, prometendo uma tempestade que parecia espelhar o caos na vida de Raul. Ele passou a noite vagando pelas ruas após sair do apartamento de Carmen. O peso do envelope de Vanessa queimando em sua mente. A nota: antes de planejar o futuro, Raul, pergunte a Carmen sobre Diego. Era uma flecha envenenada, e cada palavra o fazia questionar tudo o que acreditara nos últimos meses. Ele voltou para o apartamento de Copacabana ao amanhecer, exausto, mas determinado a arrancar a verdade de Carmen. Quando entrou, encontrou-a sentada no sofá, os olhos vermelhos de chorar, mas com uma expressão que misturava medo e desafio. "Você voltou", ela disse, a voz rouca, tentando recuperar o controle. "Podemos conversar como adultos agora?" Raul não respondeu de imediato. Ele jogou o envelope na mesa de centro, os relatórios médicos escorregando para fora. "Explique isso, Carmen", disse, a voz baixa, mas carregada de uma raiva contida que a fez estremecer. "Explique por que você mentiu sobre o bebê. Explique quem é Diego." Carmen tentou manter a fachada, mas a pressão era demais. Ela se levantou, caminhando de um lado para o outro, as mãos gesticulando como se tentasse agarrar uma saída. "Raul, você está sendo manipulado por Vanessa. Ela quer destruir o que temos. O bebê é seu, eu juro." Mas a hesitação em sua voz, o desvio em seu olhar, eram como confissões silenciosas. Raul, que já fora cego pela paixão, agora via tudo com uma clareza dolorosa. "Eu fiz o teste, Carmen. Eu sou estéril. Não há chance de esse filho ser meu." Ele fez uma pausa, observando o rosto dela desmoronar. "Então, ou você me diz a verdade agora, ou eu descubro sozinho. E acredite, vai ser pior." Carmen parou, os ombros caindo, como se o peso de sua própria farsa a estivesse esmagando. Ela caiu no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. "Tudo bem", ela murmurou, a voz quase inaudível. "O bebê não é seu. É de Diego. Mas eu não planejei isso, Raul. Eu juro. Eu estava com ele, mas ele me abandonou quando soube da gravidez. Eu não tinha nada, ninguém. E então você apareceu, e eu vi uma chance de um futuro melhor." Raul sentiu o chão tremer sob seus pés, não de surpresa, mas de humilhação. Ele havia sido usado, manipulado por uma mulher que viu nele não um parceiro, mas uma oportunidade.
Você sabia que eu era estéril? Perguntou a voz quase um sussurro. Carmen negou com a cabeça, mas a mentira era óbvia. Eu não sabia, Raul. Só descobri depois, quando vi os papéis na sua mesa. Mas aí já era tarde, eu já estava grávida, e você parecia tão feliz com a ideia de ser pai. Cada palavra era um golpe, e Raul sentiu a raiva dar lugar a um vazio profundo. Ele pegou o celular, ligou para seu advogado e disse apenas: "Quero ela fora da minha vida. Agora." Enquanto Raul lidava com o colapso de sua ilusão, Vanessa tentava reconstruir a própria vida. Ela voltou para a galeria, determinada a não deixar a dor definir quem ela era. Clara a acompanhava, sempre com uma piada pronta para aliviar o clima. "Sabe, Vanessa, se isso virar uma novela, eu exijo ser a melhor amiga cômica que rouba a cena", disse Clara, enquanto ajudava a organizar uma nova exposição. Vanessa riu, mas seu coração ainda carregava o peso da traição. Ela sabia que o envelope que enviara a Raul havia detonado uma bomba, mas não sentia alegria. Era como se a vingança, que imaginara ser doce, tivesse um gosto amargo, misturado com a saudade do que ela e Raul já foram um dia. Naquela tarde, enquanto ajustava a posição de um quadro, Vanessa recebeu uma ligação de Sérgio. "Tenho a prova final", ele disse, a voz carregada de satisfação. Conseguiu um registro de pagamento de Carmen para o Dr. Fábio, datado de semanas antes dela anunciar a gravidez. Ela pagou por um teste de paternidade falso, Vanessa. E tem mais. Diego confirmou que ela tentou extorquí-lo antes de desaparecer. Ele está disposto a depor se precisar. Vanessa sentiu um alívio misturado com tristeza. A verdade estava clara, mas o que fazer com ela? Confrontar Raul significaria reabrir uma ferida que ela estava tentando curar. Ainda assim, ela sabia que não podia deixar Carmen sair impune. Decidida, Vanessa marcou um encontro com Raul. Não na galeria, não em um restaurante caro, mas em um lugar neutro, o calçadão de Copacabana, onde eles costumavam caminhar nos primeiros anos de namoro, rindo de bobagens e planejando o futuro. Quando Raul chegou, Vanessa quase não o reconheceu. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. "Vanessa", ele começou, a voz tremendo, "eu não sei como te pedir desculpas. Eu fui um idiota. Carmen, ela mentiu sobre tudo. O bebê não é meu. Eu sei disso agora." Ele fez uma pausa esperando uma reação, mas Vanessa permaneceu em silêncio, os olhos fixos no mar. "Eu sei que você sabia", ele continuou, a voz falhando. "Você tentou me avisar e eu não escutei. Eu joguei fora o que tínhamos por uma ilusão." Vanessa finalmente o olhou, e o que ele viu em seus olhos não era raiva, mas uma tristeza tão profunda que o fez querer desabar. "Raul, você não jogou fora só o que tínhamos. Você jogou fora quem eu era. Eu passei anos tentando te proteger, tentando construir algo com você, e você escolheu acreditar em uma mentira porque era mais fácil do que enfrentar a verdade." Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. "Eu encontrei os relatórios, Raul. Eu sei que você é estéril, e você nunca me contou. Você me deixou carregar a culpa sozinha." Raul abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Eu tinha vergonha, Vanessa. Eu não queria que você me visse como menos homem." A confissão dele era crua, mas para Vanessa era tarde demais. "Você acha que eu te amava pelo que você podia me dar? Eu te amava por quem você era. Ou pelo menos por quem eu achava que você era." Ela virou o rosto, o vento salgado do mar secando as lágrimas que ameaçavam cair. "Você fez sua escolha, Raul. Agora eu faço a minha." Vanessa deu um passo para trás, criando uma distância que não era só física. "Eu não quero sua culpa nem suas desculpas. Eu quero minha vida de volta." Ela virou-se e começou a caminhar, deixando Raul sozinho no calçadão, o som das ondas abafando seus soluços. Enquanto isso, Carmen, percebendo que o jogo estava perdido, começou a planejar sua fuga. Ela sabia que Raul não a perdoaria e que Vanessa, com suas provas, poderia destruí-la. Mas Carmen era uma sobrevivente.
Ela pegou o dinheiro que conseguira transferir das contas conjuntas de Raul, vendeu algumas joias e desapareceu, deixando para trás apenas um bilhete. Você nunca vai me encontrar, Vanessa. Por sua vez, sentiu que a verdade, embora libertadora, não apagava a dor. Ela voltou para a casa de Clara, onde passou a noite olhando fotos antigas, tentando entender como o amor que sentira por Raul se transformara em cinzas. Mas no fundo, uma pequena chama de esperança começava a crescer. Ela não era mais a esposa traída, era Vanessa, a mulher que sobrevivera, que enfrentara a traição e a mentira e que agora estava pronta para reescrever sua história. A chuva finalmente caiu sobre o Rio de Janeiro, um aguaceiro que parecia lavar as ruas e os corações. Vanessa estava na casa de Clara, sentada no sofá com uma xícara de chá que esfriava, intocada. A conversa com Raul no calçadão de Copacabana ainda ecoava em sua mente. Cada palavra dele um lembrete do que haviam perdido. Mas pela primeira vez, ela não sentia apenas dor. Havia algo novo crescendo dentro dela, uma força que não dependia de Raul, de Carmen ou do passado. Era a certeza de que ela podia se reconstruir, não como a esposa de Raul Alencar, mas como Vanessa, uma mulher completa, com sonhos próprios e uma vida para reivindicar. Clara, sempre a voz da razão com um toque de humor, percebeu a mudança no olhar da amiga. Você tá com cara de quem tá planejando uma revolução, brincou, jogando uma almofada em Vanessa enquanto se jogava no sofá ao lado dela. Sério, o que tá passando por essa cabeça? Porque se for vingança, eu quero um papel de coadjuvante. Vanessa riu, um som leve que a surpreendeu. Não é vingança, Clara. É liberdade. Eu passei tanto tempo sendo a esposa perfeita, a mulher que segurava as pontas, que esqueci quem eu sou sem ele. Agora quero descobrir. Nos dias seguintes, Vanessa mergulhou de cabeça na galeria. Ela lançou uma nova exposição, chamada Renascença, que celebrava artistas emergentes do Brasil, com obras que falavam de superação e transformação. Cada quadro, cada escultura, era um reflexo do que ela sentia. A dor de um fim, mas também a promessa de um recomeço. Durante a abertura da exposição, Vanessa brilhou. Vestida com um conjunto de linho branco que parecia capturar a luz, ela circulava entre os convidados com um sorriso genuíno, contando as histórias por trás de cada obra. Pela primeira vez em meses, ela se sentia viva, não como uma sombra do passado, mas como a protagonista de sua própria história. Enquanto isso, Raul afundava em um abismo de arrependimento. A saída de Carmen, que desaparecera com uma quantia considerável de seu dinheiro, foi apenas o começo do colapso. A notícia de sua traição e da farsa da gravidez começou a circular nos círculos de negócios do Rio. Sussurros em reuniões, olhares de pena disfarçados, risadas abafadas em jantares de gala. O grande Raul Alencar, o homem que construíra um império, agora era uma piada. Um exemplo de como a vaidade pode derrubar até os mais poderosos. Ele tentou manter a fachada, mas os contratos começaram a minguar. Parceiros hesitavam, investidores recuavam. Sua mãe, Dona Lúcia, que sempre o tratara como o herdeiro de uma dinastia, agora o evitava, envergonhada pelo escândalo. Raul, desesperado para recuperar algum controle, tentou se reaproximar de Vanessa. Ele começou com mensagens, longos textos cheios de pedidos de perdão, promessas de mudança, lembranças de momentos felizes. Lembra daquela vez que ficamos presos na estrada para Búzios e rimos até chorar? Eu ainda te amo, Vanessa. Sempre vou amar. Mas Vanessa deletava as mensagens sem ler. Ela não queria promessas vazias. Então Raul escalou. Flores começaram a chegar à galeria. Buquês extravagantes de orquídeas e lírios que pareciam gritar o desespero dele. Vanessa doava cada um para o hospital infantil que apoiava com sua fundação, transformando a culpa de Raul em algo útil. Uma noite, durante um evento na galeria, Raul apareceu. Ele estava visivelmente abalado, o terno desalinhado, o cabelo grisalho em lugares que Vanessa nunca notara antes.
Ele ficou na entrada, hesitando, como se temesse cruzar a linha invisível que agora os separava. Vanessa o viu de longe, e por um momento seu coração apertou. Não por amor, mas por pena. Ele parecia um homem perdido, um náufrago em um mar que ele mesmo criara. Ela respirou fundo e caminhou até ele, não com raiva, mas com uma calma que o desarmou. "Raul, o que você quer aqui?" perguntou a voz firme, mas sem hostilidade. "Eu precisava te ver", ele disse, a voz rouca, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Eu sei que estraguei tudo, Vanessa, mas eu mudei. Perder você, perder tudo, me fez enxergar quem eu sou. Um idiota que jogou fora a melhor coisa da vida dele." Ele fez uma pausa, esperando que ela respondesse, mas Vanessa apenas o encarou, esperando. "Eu não espero que você me perdoe", ele continuou, "mas quero te mostrar que posso ser melhor. Por você, por mim, e por nós." Vanessa balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. "Não existe mais nós, Raul. Você escolheu outro caminho, e eu estou construindo o meu. Você precisa fazer o mesmo, mas sem mim." Ela tocou o braço dele por um instante, um gesto de despedida mais do que de conforto, e voltou para seus convidados. Raul ficou parado, assistindo a brilhar entre as pessoas, tão distante, tão completa sem ele. Pela primeira vez, ele entendeu que o perdão que buscava não era dela, mas de si mesmo. Enquanto isso, Vanessa começou a explorar novos horizontes. Inspirada pela exposição, ela decidiu criar um programa de mentoria para jovens artistas de comunidades carentes, algo que a conectava com um propósito maior. Em uma das oficinas, conheceu Lucas, um fotógrafo de 30 anos com um sorriso tímido e uma paixão por capturar a beleza nas coisas simples. Ele tinha um jeito despretensioso, contando histórias engraçadas sobre suas tentativas desastradas de cozinhar, que fizeram Vanessa rir como não ria há meses. "Sério, eu queimei um ovo frito." "Um ovo? Como alguém faz isso?" ele disse, rindo de si mesmo, e Vanessa sentiu uma leveza que pensara ter perdido para sempre. Lucas não era Raul, nem tentava ser. Ele não falava de impérios ou legados, mas de momentos. O cheiro da chuva na mata, a textura de uma foto em preto e branco. Em uma noite, enquanto organizavam as fotos para a próxima exposição, ele olhou para Vanessa e disse, com uma sinceridade desconcertante, "Você tem uma luz, sabe? Não é só a galeria, é você. Parece que você carrega o sol dentro de si." Vanessa corou, surpresa com o calor que aquelas palavras despertaram. Era cedo demais para chamar de amor, mas era o começo de algo, uma possibilidade, uma porta que ela pensava estar fechada para sempre. Enquanto Vanessa dava os primeiros passos em direção a um novo capítulo, Raul enfrentava as consequências de suas escolhas. Ele começou a terapia, algo que nunca imaginara fazer, forçado a encarar a fragilidade que escondera por tanto tempo. Mas o vazio deixado por Vanessa era um buraco que ele não sabia como preencher. E Carmen? Ela havia desaparecido, mas não para sempre. Rumores começaram a circular de que ela estava em Miami, vivendo com o dinheiro que levara de Raul, planejando seu próximo movimento. Vanessa, ao ouvir isso, sentiu um frio na espinha. Carmen era uma força da natureza, e forças assim nunca se dissipam completamente. Os meses que se seguiram à abertura da exposição Renascença foram transformadores para Vanessa. A galeria tornou-se um farol para artistas de comunidades marginalizadas, e o programa de mentoria que ela criou com Lucas florescia, atraindo a atenção de patrocinadores e da imprensa. Pela primeira vez em anos, Vanessa sentia que estava construindo algo que era inteiramente seu, não uma extensão de Raul ou de suas expectativas. Lucas, com seu jeito leve e sua paixão genuína, tornou-se uma presença constante, não apenas na galeria, mas em sua vida. Eles passavam horas juntos, discutindo arte, planejando novos projetos ou simplesmente caminhando pela praia, compartilhando silêncios confortáveis. Vanessa ainda hesitava em abrir seu coração completamente,
As cicatrizes de Raul eram profundas, mas com Lucas, ela sentia uma esperança que não ousava nomear. Enquanto Vanessa encontrava seu caminho, Raul lutava para se reerguer. A terapia o forçava a confrontar verdades desconfortáveis, sua obsessão por um legado, sua incapacidade de ser vulnerável, a vaidade que o cegara para a manipulação de Carmen. Ele tentou salvar a Alencar Investimentos, mas o escândalo havia deixado marcas. Clientes importantes se afastaram, e os jornais de economia publicavam artigos com títulos como O Queda do Império Alencar. Raul, que sempre se orgulhara de sua resiliência, sentia-se como um castelo de areia desmoronando sob as ondas. Ainda assim, ele se recusava a desistir. Contratou uma equipe de crise para recuperar sua reputação e começou a trabalhar em projetos menores, tentando reconstruir sua credibilidade tijolo por tijolo. Mas o passado não estava disposto a deixar Raul em paz. Uma manhã, enquanto revisava contratos em seu escritório, ele recebeu um e-mail anônimo. O assunto era simples. Você achou que eu sumiria para sempre? Anexado, havia uma foto de Carmen em uma praia ensolarada, provavelmente em Miami, sorrindo com um coquetel na mão. A mensagem dizia: "Você me deve, Raul, e eu sempre cobro." O coração de Raul disparou. Ele sabia que Carmen era vingativa, mas não imaginava que ela voltaria tão rápido. Ele contratou um detetive para rastreá-la, temendo que ela pudesse planejar algo contra ele. Ou pior, contra Vanessa. Vanessa, alheia à nova ameaça, continuava focada em sua vida. Uma noite, durante um jantar na casa de Clara, ela recebeu uma ligação de Sérgio, o investigador que a ajudara a desmascarar Carmen. "Vanessa, tenho umas notícias", ele disse, a voz tensa. "Carmen está de volta ao Brasil. Ela foi vista em São Paulo e parece que está mexendo os pauzinhos de novo. Não sei o que ela quer, mas meu contato diz que ela mencionou seu nome. Fique de olho." Vanessa sentiu um frio na espinha. Carmen era como uma sombra que se recusava a desaparecer, uma lembrança constante do caos que quase a destruíra. Determinada a não deixar Carmen roubar sua paz novamente, Vanessa decidiu agir. Ela contratou Sérgio para monitorar os movimentos de Carmen e alertou Lucas e Clara sobre a possibilidade de problemas. "Essa mulher é uma cobra", disse Clara, cortando um pedaço de bolo com mais força do que o necessário. "Se ela aparecer, eu mesma resolvo na base da vassoura." Vanessa riu, mas a preocupação permanecia. Ela sabia que Carmen não era do tipo que voltava sem um plano. E dessa vez, Vanessa não estava disposta a ser pega desprevenida. Enquanto isso, Raul, movido por uma mistura de culpa e medo, decidiu avisar Vanessa. Ele sabia que ela não queria vê-lo, mas a possibilidade de Carmen representar um perigo era maior que seu orgulho. Ele foi até a galeria esperando encontrá-la, mas foi recebido por Lucas, que o encarou com uma mistura de desconfiança e proteção. "Vanessa não está aqui", disse Lucas, cruzando os braços. "E com todo respeito, acho que você já causou estrago suficiente." Raul engoliu em seco, mas insistiu. "Eu não vim para causar problemas. É sobre Carmen. Ela está de volta e acho que pode estar planejando algo. Só quero que Vanessa fique segura." Lucas hesitou, mas viu a sinceridade nos olhos de Raul. Ele prometeu passar o recado e Raul deixou um bilhete com seu número, caso Vanessa precisasse. Quando Vanessa recebeu a notícia, sentiu uma onda de raiva misturada com gratidão. Raul, mesmo depois de tudo, ainda tentava protegê-la. Mas ela não precisava da proteção dele. Ela precisava de si mesma. Naquela noite, Vanessa e Lucas trabalharam até tarde na galeria, organizando uma nova exposição. Enquanto ajustavam as luzes, Lucas segurou a mão dela, um gesto simples que a fez parar. "Você não precisa enfrentar isso sozinha, sabia?" Ele disse, os olhos fixos nos dela. "Seja Carmen, Raul, ou qualquer outra coisa, eu estou aqui. Não como herói, mas como parceiro." Vanessa sorriu, sentindo o calor da mão dele contra a sua. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro onde não estava sozinha, mas também não estava acorrentada ao passado.
Dias depois, Sérgio trouxe notícias alarmantes. Carmen estava em contato com um jornalista conhecido por escândalos sensacionalistas e parecia estar planejando uma matéria para difamar Raul e, indiretamente, Vanessa, ligando-a ao colapso da Alencar Investimentos. Ela quer jogar vocês dois no fogo, disse Sérgio. Mas temos uma vantagem. Ela não sabe que estamos um passo à frente. Vanessa decidiu jogar o jogo de Carmen, mas nas suas próprias regras. Com a ajuda de Sérgio, ela reuniu todas as provas contra Carmen. Os recibos de pagamentos ao Dr. Fábio, o depoimento de Diego, os registros de suas transações financeiras e entregou tudo a Marcelo, seu amigo advogado. Marcelo preparou uma ação judicial contra Carmen por fraude e difamação, com provas tão sólidas que ela não teria como escapar. Enquanto isso, Vanessa contatou o jornalista que Carmen abordara, revelando a verdade antes que ela pudesse distorcê-la. A matéria, quando publicada, não foi o escândalo que Carmen planejara, mas uma exposição de suas mentiras com manchetes que a chamavam de a viúva negra do mundo dos negócios. Carmen, percebendo que seu plano desmoronara, fugiu novamente, mas dessa vez com menos dinheiro e menos opções. Vanessa, exausta, mas vitoriosa, sentiu que finalmente fechara um capítulo. Ela olhou para a galeria, para as obras que contavam histórias de resiliência, e para Lucas, que estava ao seu lado, sorrindo. Você é incrível, sabia? Ele disse, e Vanessa pela primeira vez acreditou. O eco do passado ainda estava lá, mas não era mais uma corrente. Era apenas um som distante, abafado pelo barulho de uma vida nova, cheia de possibilidades. O sol nascia sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Vanessa caminhava pela orla de Ipanema, o som das ondas misturando-se ao ritmo de seus pensamentos. A vitória sobre Carmen, embora satisfatória, não apagava as cicatrizes do passado, mas dava a ela uma sensação de controle sobre seu futuro. A galeria estava prosperando. O programa de mentoria com Lucas atraía cada vez mais jovens talentos. E ela sentia, pela primeira vez em muito tempo, que sua vida pertencia a ela mesma. Cada passo na areia parecia afirmar essa certeza, como se estivesse deixando pegadas em um caminho que ela mesma escolhia. Lucas tornou-se mais do que um parceiro na galeria. Ele era uma presença constante, alguém que a fazia rir com suas histórias desajeitadas e a inspirava com sua visão única do mundo. Uma noite, após uma sessão de fotos para a próxima exposição, ele convidou Vanessa para um jantar improvisado em seu pequeno apartamento. Não havia nada de luxuoso, apenas uma massa caseira, vinho barato e uma playlist de bossa nova tocando ao fundo. Mas para Vanessa era perfeito. Sentados à mesa de madeira gasta, eles conversaram sobre tudo e nada. Os sonhos de Lucas de viajar para fotografar as comunidades ribeirinhas da Amazônia, os planos de Vanessa para expandir o programa de mentoria para outras cidades e até as pequenas bobagens, como o fato de Lucas nunca acertar o ponto do café. Você é um desastre na cozinha, mas acho que isso é parte do seu charme, brincou Vanessa, e Lucas riu, os olhos brilhando com algo que ela reconhecia como carinho genuíno. Enquanto Vanessa construía esse novo capítulo, Raul lutava para se reerguer. A terapia o ajudava a desmontar as camadas de orgulho e insegurança que o haviam levado ao colapso, mas a reconstrução de sua vida era lenta. A Alencar Investimentos sobrevivia, mas em uma escala muito menor. Ele começou a se envolver em projetos sociais, doando parte de seus recursos para iniciativas de moradia popular, talvez como uma tentativa de compensar os erros do passado. Mas mesmo com esses esforços, ele não conseguia escapar da sombra de Vanessa. Cada notícia sobre a galeria, cada menção ao sucesso dela, era um lembrete do que ele perdera. Ele parou de enviar mensagens ou flores, respeitando o espaço que ela exigira, mas guardava uma esperança secreta de que, um dia, ela pudesse ao menos ouvi-lo,
Enquanto isso, Carmen, agora uma fugitiva de sua própria reputação, enfrentava dificuldades. A matéria que expusera suas fraudes a tornara persona non grata nos círculos de elite. Em Miami, ela tentou reconstruir sua vida, mas o dinheiro roubado de Raul estava acabando, e sua rede de contatos, antes tão vasta, agora a evitava. Um dia, sentada em um café à beira-mar, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Diego, o ex-namorado que ela tentara manipular antes de Raul. Você achou que podia sumir e deixar todo mundo para trás, Carmen? Ele disse, a voz carregada de ressentimento. Eu sei onde você está. E não sou o único. Carmen desligou o telefone, o coração disparado. Ela sabia que seu passado a estava alcançando e que cedo ou tarde teria que enfrentar as consequências. No Rio, Vanessa recebeu uma visita inesperada na galeria. Era Dona Lúcia, a mãe de Raul, uma mulher de presença imponente, mas que agora parecia menor, quase frágil. Vanessa, ela começou hesitante. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas precisava te ver. Vanessa, surpresa, ofereceu uma cadeira e ouviu em silêncio. Lúcia falou sobre o arrependimento de Raul, sobre como ele estava tentando mudar e sobre sua própria culpa por ter pressionado o filho a buscar um legado que, no fim, o destruíra. Você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, disse Lúcia com lágrimas nos olhos. E eu sei que ele te perdeu por causa das próprias escolhas. Mas eu precisava te dizer que sinto muito, por ele, por mim, por tudo. Vanessa ouviu, o coração apertado, mas não com raiva. Eu aprecio suas palavras, Dona Lúcia, respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Mas o que aconteceu entre mim e Raul não pode ser desfeito. Ele precisa encontrar o próprio caminho, assim como eu encontrei o meu. Lúcia assentiu, respeitando a força de Vanessa, e partiu com um peso aliviado, mas sem a redenção que talvez esperasse. Naquela noite, Vanessa compartilhou a visita com Lucas, que ouviu com atenção segurando sua mão. Você é mais forte do que qualquer um que já conheci, ele disse. E Vanessa sorriu, sentindo que, talvez, ele estivesse certo. Ela não era mais definida pela traição de Raul ou pela sombra de Carmen. Era definida por suas escolhas, por sua arte, por sua capacidade de transformar dor em criação. Meses depois, a galeria foi destaque em uma revista nacional, com Vanessa na capa, descrita como a mulher que transformou a dor em arte. O artigo contava sua história de superação, sem mencionar Raul ou Carmen diretamente, mas celebrando sua resiliência e seu impacto na comunidade artística. Lucas, ao ver a revista, brincou. Olha só, agora você é famosa. Vou ter que pedir autógrafo? Vanessa riu, jogando uma almofada nele, mas no fundo sentia orgulho. Não da fama, mas de quem ela se tornara. Enquanto isso, Raul, em sua jornada de redenção, encontrou um pequeno consolo em um projeto de revitalização de uma comunidade carente no Rio. Ele conheceu pessoas que, como ele, buscavam um recomeço e, pela primeira vez, sentiu que seu trabalho tinha um propósito maior que o lucro. Mas em seus momentos mais quietos, ele pensava em Vanessa, não com a esperança de reconquistá-la, mas com gratidão por tudo o que ela lhe ensinara sobre amor, mesmo que ele só entendesse isso agora. Quanto a Carmen, seu destino permanecia incerto. Rumores diziam que ela fora vista em Buenos Aires, tentando reconstruir sua rede, mas com menos brilho e menos aliados. O mundo que ela manipulava tão bem agora a rejeitava, e ela carregava o peso de suas próprias escolhas. Sozinha. Vanessa, olhando para o horizonte do rio, sabia que o passado sempre deixaria um eco, mas agora ele era apenas um sussurro. Ela pegou a mão de Lucas, sentindo o calor de um novo começo, e caminhou em direção ao futuro. Com a certeza de que não importa o que viesse, ela estava pronta. O Rio de Janeiro amanheceu com uma energia vibrante, como se a cidade soubesse que algo especial estava por vir.
Vanessa estava na galeria, finalizando os preparativos para o maior evento que já organizara, uma exposição internacional que uniria artistas de comunidades carentes do Brasil com talentos de outros países. A Renascença havia crescido tanto que agora era um movimento, um símbolo de transformação através da arte. Lucas estava ao seu lado, ajustando a iluminação com seu jeito desajeitado, quase derrubando uma lâmpada e rindo de si mesmo. "Se eu quebrar isso, você me expulsa da galeria?" Ele perguntou com um sorriso travesso. Vanessa revirou os olhos, mas não conseguiu segurar o riso. "Você é uma ameaça à arte, Lucas, mas acho que vou te manter por perto." Enquanto os dois trabalhavam, Clara entrou na galeria carregando uma caixa de doces e uma energia que parecia iluminar o ambiente. "Atenção, equipe!" "Trouxe brigadeiros para garantir que ninguém desmaie de fome antes do grande dia", ela anunciou, jogando um brigadeiro na direção de Lucas, que, claro, deixou cair. "Você é péssimo até com comida voadora", Vanessa brincou, e os três caíram na gargalhada, o som ecoando pelas paredes brancas da galeria. Era um momento leve, daqueles que fazem o coração parecer mais leve que o ar. A noite da exposição chegou, e a galeria estava um espetáculo. Luzes suaves destacavam as obras, que variavam de telas vibrantes a esculturas feitas com materiais reciclados. Vanessa, em um vestido longo de tons dourados que parecia capturar o sol, movia-se entre os convidados com uma confiança que não era arrogante, mas magnética. Jornalistas, colecionadores e artistas de todo o mundo lotavam o espaço, maravilhados com a curadoria e com a história de Vanessa, que agora era celebrada como uma força visionária no mundo da arte. Lucas, com uma câmera pendurada no pescoço, capturava cada momento, mas seus olhos estavam sempre voltando para ela, brilhando com orgulho. No meio do evento, Vanessa subiu ao palco improvisado para um discurso. Ela segurou o microfone, respirou fundo e olhou para a multidão. "Esta exposição não é sobre arte", começou, a voz clara e firme. "É sobre pessoas, sobre as histórias que carregamos, as dores que superamos e a beleza que criamos a partir das cinzas. Cada obra aqui é um lembrete de que o renascimento é possível, não importa o quão profundo seja o abismo." A plateia aplaudiu, mas Vanessa não terminou. Com um sorriso travesso, ela acrescentou: "E por favor, não deixem meu amigo Lucas tocar nas esculturas. Ele é especialista em desastres, mas tem um coração de ouro." A multidão riu, e Lucas, do fundo do salão, fingiu estar ofendido, levantando as mãos em protesto, o que arrancou ainda mais risadas. Enquanto Vanessa descia do palco, sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Ela olhou para Clara, que piscava com orgulho, e para Lucas, que se aproximou com um copo de espumante e um sorriso que parecia dizer: "Você arrasou." Naquele momento, Vanessa soube que havia encontrado seu lugar no mundo, não como a esposa de alguém, não como a vítima de uma traição, mas como uma mulher que transformava dor em beleza, que construía pontes onde outros viam ruínas. Do outro lado da cidade, Raul assistia ao sucesso de Vanessa à distância. Ele estava em um pequeno escritório, trabalhando em um projeto de moradia social que, embora modesto, começava a ganhar reconhecimento. Ele viu a matéria sobre a exposição na televisão, o rosto de Vanessa iluminado na tela, e sentiu uma mistura de orgulho e melancolia. Ele não tentou contatá-la novamente. Respeitava o espaço dela, mas guardava uma foto antiga dos dois em Paraty, escondida em uma gaveta como um lembrete do que aprendera com ela. Raul estava longe de ser o homem que fora um dia, mas pela primeira vez sentia que estava se tornando alguém melhor, alguém que talvez pudesse viver sem o peso da culpa. Quanto a Carmen, seu destino finalmente a alcançou. Em Buenos Aires, ela foi localizada por autoridades após uma denúncia de Diego, que, cansado de ser assombrado por ela, colaborou com a justiça. Carmen enfrentava acusações de fraude e lavagem de dinheiro, e sua rede de manipulações ruiu completamente.
Em uma cela fria, longe do glamour que tanto perseguira, ela teve tempo para refletir sobre suas escolhas, mas o brilho que um dia a definira havia desaparecido. Na galeria, a noite terminou com uma surpresa. Lucas, com a ajuda de Clara, organizara um momento especial. Enquanto os convidados se dispersavam, ele levou Vanessa para o terraço da galeria, onde uma projeção de suas fotos favoritas, imagens de praias, favelas, rostos cheios de histórias, iluminava a noite. "Você me ensinou a ver o mundo de um jeito novo", ele disse, segurando as mãos dela. "E eu quero estar ao seu lado para continuar aprendendo." Ele tirou do bolso uma pequena Polaroid, uma foto dos dois rindo durante uma sessão de trabalho, e entregou a ela com um sorriso tímido. "Não é um anel, porque, bem, eu sou péssimo com compromissos caros. Mas é uma promessa de que estou aqui, se você quiser." Vanessa riu, os olhos marejados, mas não de tristeza. "Você é ridículo, Lucas", ela disse, puxando-o para um abraço. "Mas acho que vou aceitar essa promessa." Eles ficaram ali, sob as estrelas do rio, com a cidade brilhando ao fundo, e Vanessa sentiu que o passado, com toda sua dor, era agora apenas uma nota de rodapé em sua história. A tempestade havia passado, e o sol que brilhava agora era dela, quente, brilhante e eterno. A exposição terminou com uma última surpresa. Clara, subindo ao palco com um microfone roubado, anunciou: "Atenção, pessoal! Vanessa é a rainha do renascimento, mas eu sou a rainha da pista. Quem vem dançar comigo?" A multidão riu, a música começou, e Vanessa, puxada por Clara e Lucas, dançou como se não houvesse amanhã, o coração leve, a alma livre. E enquanto a cidade vibrava ao redor, ela soube que o futuro, com todas as suas possibilidades, pertencia a ela.